Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Lamano e eu vou transmitir a você, amado ouvinte, essa ministração que Deus colocou no meu coração. O tema dessa mensagem é liberdade e condições específicas. Liberdade e condições específicas. Então, segundo as Escrituras, Deus nos deu uma liberdade. E para que possamos viver essa liberdade que Deus nos deu, usufruindo do pacote dessa liberdade, existe uma condicional. Existe uma condicional que precisamos se manter dentro dessa condicional. São condições específicas para que possamos usufruir dessa liberdade que Ele nos deu. Um exemplo disso bem claro é de Adão no Jardim do Éden. Tinha de tudo e acabou perdendo porque descumpriu uma condicional que Deus estabeleceu ali para eles. Então eu acredito que não existe nada mais importante do que a pessoa estar em liberdade, viver em liberdade. Somente uma pessoa que vive em cativeiro, preso, vai entender o valor que tem a liberdade. E Deus, Ele deseja que você viva essa liberdade. Até Paulo reforça isso em Gálatas capítulo 5, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que a pessoa possa ser livre, sem amarras, desimpedida, desvinculada e desobrigada de qualquer coisa que está lhe causando mal, qualquer coisa que está lhe frustrando a alma, que te deixa chateado, cabisbaixo. Luiz, você fala assim porque você não está lá no meu trabalho. Você fala essas coisas porque você não está onde eu estou. Então são essas três tipos de coisas que eu vou citar aqui, que às vezes deixa a pessoa frustrado, chateado, cabisbaixo. É o trabalho, é o relacionamento e às vezes é a sua própria indecisão. É lógico que existem outros setores da vida da pessoa, familiar, conquista, decepções, que deixam as pessoas frustradas. Mas eu quero falar sobre essas três: o trabalho, o relacionamento e as indecisões. Deus tocou no meu coração para falar sobre essas três. Pessoas estão presas, amarradas, impedidas de avançar, porque estão presas no seu próprio trabalho. Existem pessoas assim. A falta de liberdade no seu trabalho, de falar alguma coisa. Às vezes a pessoa é um profissional excelente, tem experiência, tem bagagem, tem algo ali para aplicar para os novos colaboradores, uma metodologia que vai funcionar, funcional. Mas quando a pessoa usa essa metodologia, aplica isso no seu trabalho, às vezes é contrariado. Ele faz as coisas para acontecer, de repente vem o seu superior, alguém que lhe deu o poder e a autoridade para fazer isso, e às vezes tira na frente até mesmo de outro colaborador. Não é bem assim que você deve fazer. Como se a autoridade dele fosse mais importante do que aquela que ele deu para aquele funcionário executar aquela tarefa. E às vezes a pessoa fica frustrado, chateado, cabisbaixo. Em muitos lugares, pessoas são maltratadas, não têm aquele reconhecimento que precisava ter, uma falta de respeito.
Isso eu estou falando aqui do trabalho. Se eu entrar aqui no relacionamento, a gente nem precisa ir muito longe. Se a gente olhar para a direita, para a esquerda, a gente vai ver que tem muitas pessoas no relacionamento, um relacionamento conturbado, cheio de brigas, traições, falta de respeito, ocultações. A pessoa não vê a hora de se libertar dessa prisão. Na minha caminhada, eu conheci pessoas que achavam o seu marido tão insuportável que dava remédio para ele dormir. Preferia apagar o marido colocando ali um remédio no suco do que deixar o marido acordado enchendo a sua paciência. Então já falamos aqui sobre pessoas presas no trabalho, pessoas presas no relacionamento, e existem aquelas pessoas que estão presas na sua própria indecisão. Aquela indecisão, a pessoa não vai nem para frente e nem para trás. A pessoa não consegue avançar. E a pessoa deixa a coisa como está para ver como é que fica. Vive o que diz a Bíblia, nem quente e nem frio, mas a pessoa é um morno. E quando a pessoa se encontra nessa situação, a pessoa fica imobilizada, a pessoa fica presa, querendo voar ou se libertar dessa indecisão que congela e paralisa a sua vida e não consegue. E aí nós vamos ver a importância de olhar para a Escritura atentamente para que possamos usufruir do pacote da liberdade, porém não deixando de lado a condicional que o próprio Deus estabelece nas Escrituras. É isso que nós vamos ver aqui agora, porque há pessoas presas no trabalho, no relacionamento e também nas suas próprias indecisões. E é tão importante que a gente entenda que a liberdade que Cristo nos deu também existe uma condicional. O que é condicional, Lamana? Condicional é uma situação legal com condições específicas. O que é condicional, Luiz Lamano? É uma situação legal com condições específicas. É Deus colocando Adão no Éden, no jardim do Éden. Então é uma situação legal com condições específicas. Algo que você pode fazer, mas com instrução para seguir. Observa hoje, tudo que você compra tem um manual. Se você compra algo, no manual fala o jeito que pode ser usado e o jeito que não pode ser usado. Já vem um manual quando você compra algo. E Deus, quando criou os céus e a terra e esse imenso universo, ele deixou um manual para Adão. Falou, olha, crescei, multiplicai, enchei a terra, multiplicai. Mas é o seguinte, a terra eu estou te dando, você vai dominar sobre a terra. Eu sou Deus aqui nos céus. Nós conhecemos nas Escrituras que Deus, ele é Deus dos deuses. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele é o nosso Deus porque nós somos deuses na terra. Mas nós somos deuses na terra não é para ser adorado, é para continuar a obra que ele começou. Ele fez uma obra perfeita. Colocou o homem no jardim do Éden. E o homem só tinha que cultivar a terra e não quebrar a condicional que ele falou. Vamos ler isso em Gênesis capítulo 2, do versículo 16 ao 17. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Por que Deus colocou essa condição ao homem? Será que Deus queria dominar o homem? Será que Deus queria dominar o homem com uma liberdade falsa?
É óbvio que não. A condição foi imposta aqui por Deus para prevenir o homem das armadilhas do diabo. Então, quando Deus colocou essa condição para o homem, é para prevenir o homem das armadilhas do diabo. Meu irmão, quando Deus coloca uma condição na nossa vida, tipo uma alimentação, olha, você não pode fazer isso, não segue por esse caminho. Para tudo, respira, me busca agora. Quando ele coloca essas condicionais, estabelece no nosso coração, através do Espírito Santo, e às vezes através de alguém superior ou de um irmão que realmente tem um contato com Deus, é para nos prevenir das armadilhas do diabo, nos preservar das preocupações desnecessárias e nos guardar no esconderijo do Altíssimo. O diabo, o nosso adversário, ele anda bramando como leão procurando alguém para que possa tragar. Mas Deus, ele já sabe todas as coisas. Ele é onisciente. E o que ele faz? Ele impõe essa condição para prevenir de você cair nessas armadilhas do diabo. É por isso que Deus impõe certas condições. Olha, Adão podia comer de toda a árvore do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deixou claro, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, era uma condicional. Para o homem viver livre, para o homem não morrer e para o homem usufruir do pacote dessa liberdade, ele só teria que atentar a essa condição e não ter quebrado essa condicional. Quando a gente quebra uma condicional que Deus estabelece, a pessoa acaba sendo frustrada, volta ao estado de escravidão, entra em preocupação, começa a carregar fardo que não é seu, começa a comprar briga que não é sua. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me segue. Então, existe cruz que você vai carregar, mas é a sua cruz. Você não tem que carregar a cruz dos outros. Você pode ajudar a carregar um pouco do fardo, mas quem quer seguir a Jesus vai ter que carregar a própria cruz. Senão você vai entrar numa briga que não era para você entrar. Você vai carregar peso que não era para você carregar. Vamos dar um exemplo aqui de Abraão. Gênesis capítulo 18, do versículo 16 ao 33, nós conhecemos a história que Abraão intercedeu a Deus orando por Sodoma e Gomorra, porque Deus falou que iria destruir a cidade. Aí, o que Abraão fez? Abraão se colocou diante de Deus e começou a interceder pelo povo. E colocou uma condicional para Deus. Ele falou: destruirá o justo com o ímpio? Olha aí, fazendo uma pergunta para Deus: o Senhor vai destruir mesmo essas pessoas justo com os ímpios? E ali começou a sua oração. Nós conhecemos a história. Abraão falou assim: Senhor, se houver 50 pessoas ali justo, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus falou: não, eu não destruirei. Se houver 40, o Senhor vai destruir a cidade? Deus falou: não, eu não destruirei. E continua: se houver 30 pessoas, o Senhor vai destruir a cidade? Eu não destruirei. Mas se houver 20 pessoas, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus falou: não, eu não destruirei. E se ali houver 10 justos? Abraão falou para Deus. E Deus falou assim: por amor dos 10, eu não destruirei a cidade. Deus falou para Abraão isso. Por amor dos 10, não destruirei a cidade. Segundo a história e a arqueologia, Sodoma poderia ter entre 2.000 a 5.000 pessoas. E não havia sequer 10 pessoas justos aos olhos de Deus.
E nós sabemos que foi irreversível. Mesmo Abraão sendo justo diante de Deus, ele não conseguiu mostrar para Deus que havia 10 pessoas justas ali. Deus deixou claro para ele, olha, não há pessoas ali para ser salvo. Essas pessoas precisam ser destruídas. Meu irmão, é lamentável. Porém, hoje não é diferente. Existem muitas pessoas que Deus já rejeitou. Existem muitas pessoas que Deus o entregou para viver as suas próprias paixões, para viver do jeito que quiserem viver. Perderam já a oportunidade. Igual aquele ladrão que estava juntamente com Jesus, um assumiu a oportunidade de ser salvo, o outro não. Então, existe a oportunidade que vão passar na vida das pessoas, e se a pessoa não pegar essa oportunidade, às vezes não vai ter outra oportunidade. E você, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, precisa entender isso, que nem todo mundo a gente vai conseguir salvar. Jesus não conseguiu salvar todo mundo. Nem todo mundo a gente vai conseguir salvar. E você não pode ficar carregando fardo que não é seu, porque existem pessoas que o próprio Deus o entregou às paixões infames. Como diz Romanos capítulo 2, as pessoas tendo conhecimento de Deus, não adoraram como Deus, e o próprio Deus o entregou às paixões infames, os desejos desordenados, para que vivam a sua própria vida, mas vão queimar no inferno. A Bíblia fala que eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. É um lugar terrível. Ali haverá choro e ranger de dente. Aonde o bicho não morre, o fogo não apaga. No lago que arde com fogo e enxofre. Nossa lá, mano, por que você está falando tudo isso? Porque é o que está na Escritura. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa entender isso daí. Nós vivemos sim no momento da graça, no momento da misericórdia. Meu irmão, só não adora a Deus hoje quem não quer. Essa é a verdade, porque Deus é conhecido. Todo mundo sabe que existe um Deus que criou os céus e a terra. É só a pessoa tentar olhar para o sol para ver se vai conseguir, olhar para a lua. Nossa, lá, mano, hoje você está revoltado. Não estou, irmão. Não estou. Realmente, eu estou aqui transmitindo o que está no meu coração. Todo mundo conhece a Deus. É óbvio que na pandemia muita gente se desviou, retrocedeu, voltaram a beber, voltaram a fumar, saíram do caminho e ainda estamos no tempo da graça, mano. A graça, o que é a graça? É o fato de um favor imerecido. Não éramos merecedor, mas ainda estamos no tempo da graça. O tempo da pessoa se arrepender, de voltar ao primeiro amor, de voltar ao caminho. Deus chama a gente para que isso venhamos sacudir o mundo, eu, você e você que está me ouvindo, voltar ao caminho. Observa Moisés. Olha a diferença de Moisés. Moisés conseguiu mudar uma situação. Moisés estava falando com Deus no monte e o povo estava lá embaixo, corrompido, fazendo imagem de escultura, pegou todo o ouro, toda a prata, fizeram um bezerro de ouro e várias vezes murmurando contra Deus, reclamando da situação. E Deus cansou deles e falou para Moisés: Moisés, vai um pouco mais para lá, que agora eu vou incinerar esse pessoal. O pessoal ia morrer vivo, queimado. Deus ia incinerar todos eles. Mas sabe o que Moisés fez? Moisés, que foi chamado para ser o libertador desse povo e conduzir eles para uma terra que mana leite e mel, Moisés se colocou diante de Deus e falou assim: Pai, perdoa o pecado desse povo. E se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, o Senhor pode esquecer que eu existo, pode apagar o meu nome do livro da vida, pode risca o meu nome aí do seu livro. Falou assim para Deus.
Qual é a diferença de Abraão para Moisés? Abraão não conseguiu fazer que Deus viesse destruir Sodoma e Gomorra. E Moisés conseguiu fazer que Deus não viesse incinerar aquele povo. Qual que é a diferença aí, Lamano? Um é melhor que o outro? De maneira nenhuma. De espécie nenhuma. A diferença está na condicional que você apresenta para Deus. É o jeito que você apresenta a Deus as suas orações. Como você se coloca diante de Deus. Abraão colocou a condição de que havia pessoa salva lá. Falou, olha Deus, tem pessoa justa lá. O Senhor vai destruir a terra mesmo? Sodoma e Gomorra com aquelas pessoas justas? Olha, eu acredito assim, que nem Abraão e nem Moisés, um era melhor que o outro. Mas eu consigo ver dois pontos diferentes. Abraão, pai da multidão. E Moisés, um grande libertador. Foi o libertador do povo de Deus. Abraão, para mim, ele era um paizão. Um paizão mesmo. Como assim paizão, Luiz? Tiago 2,21 diz assim que ele era o pai da fé, mas ele era um paizão, porque Sara, que era a mulher oficial de Abraão, ela teve um filho chamado Isaque, e quando ela teve o filho chamado Isaque, ela falou para Abraão, Abraão, você vai pegar essa escrava, que você teve um filho com ela, e esse filho chamado Ismael, e vocês vão sumir da minha presença. Você manda ela sumir da minha presença. Manda ela embora daqui, porque ela não é herdeira. Quem vai ser herdeiro é Isaque, o meu filho. E Deus estava ali ao favor de Sara. A Bíblia fala que Abraão ficou bem entristecido com essa situação, não queria fazer isso porque ele era um paizão. É nessa parte que eu falo para você que ele era um paizão. Mas Deus fala para ele em Gênesis capítulo 21, do versículo 10, ele diz assim, atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. E Abraão então assim fez como o Senhor lhe pediu. Mas ele era um paizão, ele ficou sentido quando a Sara falou para ele assim, olha, põe o filho da escrava e a escrava fora daqui. Ele era um paizão. E não foi só dessa vez. Com seu sobrinho Ló foi a mesma coisa. Nós sabemos que houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, que cuidava das ovelhas. Eles estavam ali brigando, discutindo, porque eles já estavam grandes, né, numerosos. E Abraão, sendo um paizão, falou assim para Ló, Ló, nós temos que nos separar aqui agora. Se você escolher a Campinas do Jordão, eu vou para o outro lado. Se você escolher o outro lado, eu vou para Campinas do Jordão. A Campina do Jordão. E ele deu a preferência para que o seu sobrinho Ló viesse fazer a escolha. Ele era um paizão. Olha, se você escolher o lado bom, eu vou para o lado ruim. Se você escolher o lado ruim, eu vou para o lado bom. Abraão ali era um paizão. E Moisés? Moisés era um libertador, mano. Moisés, ele foi ali, ele não aceitava, né, ter tirado o pessoal do Egito. Ele não aceitava ter tirado o pessoal do Egito para morrer no deserto. Eu acredito que Moisés ali tinha um espírito de justiça própria. Porque antes mesmo dele se converter, quando Deus falou para ele assim, olha, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está é santa, foi ali que houve o arrependimento. Deus estava mostrando para ele que a sandália dele tinha derramamento de sangue, porque Moisés matou um egípcio quando o egípcio estava maltratando um hebreu. E aí Deus falou assim para Moisés, Moisés, tira essa sandália aí. Ele já tinha aquele espírito de justiça, não, né, do que é certo, o que era errado. Para ele, tipo assim, pegar o pessoal do Egito para incinerar eles no deserto não era certo. E ele comprou essa briga, ele se impôs ali diante da situação e falou, Senhor, olha, se o Senhor fizer isso, não perdoar o pecado deles, o Senhor esquece de mim. Pode riscar o meu nome do livro da vida. Meu irmão, tem que ter essa ousadia para falar com Deus. A Bíblia
ela é repleta de condicionais. Se você atentar às condições que Deus estabelece na Bíblia, você pode ter certeza. Essa liberdade que Cristo nos trouxe, ela jamais será tirada de mim e de você. É uma liberdade que não traz um fardo pesado. A Bíblia é repleta de condicionais. Eu usei aqui alguns exemplos do Antigo Testamento, mas se você pegar o Novo Testamento, tem muito mais condicionais do que o Antigo. Porque o Novo Testamento, Jesus veio pregando assim: se crê e for batizado, será salvo. Se não crê, já está condenado. Então existe uma condição de ser salvo que era passar pelo batismo. Existe uma outra condicional. Para você chegar no reino do céu, você tinha que passar pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho espaçoso era o caminho que conduz à perdição, mas a porta estreita, o caminho apertado, era o caminho que conduz à salvação. Era uma condicional. Olha, tem duas portas diante de você, isso é uma condicional. Se você seguir o caminho do mundo, continuar bebendo, continuar fumando, continuar na prostituição, continuar na mentira, continuar vivendo a sua vida deliberadamente, você vai arder no lago que arde com fogo e enxofre, onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Mas se você viver, presta bem atenção, a condicional que eu estou estabelecendo para você, você vai ter a recompensa. Meu irmão, a recompensa de Deus é incomparável. Eu falo para você que a recompensa de Deus, ela é melhor do que qualquer remuneração que o homem ou a empresa pode te oferecer. Então, se a empresa está te oferecendo uma ótima remuneração para você mentir, meu irmão, não perca a sua salvação. Pense na recompensa. Eu quero que você coloque no seu pensamento isso e no seu coração. Não viva uma remuneração, viva a recompensa que Deus prometeu para mim e para você. É uma condicional. Se você seguir o que está nas Escrituras, você vai ter a recompensa. Não é só uma remuneração. Lá, mano, qual que é a diferença da remuneração para a recompensa? Eu vou explicar para você. Presta bem atenção aqui. A remuneração é quando as pessoas te aplaudem, quando você recebeu já aquilo que você queria. É quando você faz algo para ser visto pelos homens. É quando a pessoa vai na igreja, dá o carro, dá uma oferta, para que todo mundo veja. Ele já recebeu a recompensa. Qual foi a recompensa, a remuneração que ele recebeu? O reconhecimento das pessoas, porém não o reconhecimento de Deus. Então ele foi já remunerado pela própria pessoa, porque ele fez com segundas intenções de serem visto pelos homens. Ele foi remunerado, mas a recompensa, meu irmão, é bem diferente disso. É quando você faz o bem em secreto com Deus. É quando você pratica o amor. É quando você pratica a bondade. E aí você vai receber a recompensa que vem do Senhor. E qual é essa recompensa? Existe passagem nas Escrituras que fala que você vai receber 100 vezes mais, ainda em vida. Você que deixou pai, mãe, que deixou família, que viveu pelo Evangelho, que pegou a sua cruz e seguiu a Jesus, você vai receber 100 vezes mais ainda em vida. Mas se eu não receber em vida, você vai receber, meu irmão, aquilo que diz em Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a recompensa que difere da remuneração. Então, viva a recompensa do Eterno e deixa de lado essa remuneração. Se essa remuneração que você está tendo faz você mentir, faz você quebrar a condicional que Deus estabeleceu, fuja disso. Viva a recompensa, ainda dá tempo, meu irmão. Faça isso o mais rápido possível, não deixa para amanhã que você possa fazer hoje. Mas é assim, Luiz? É 880? Sim. A Bíblia diz é sim, sim ou não, não. O que disso passar provém do maligno. Atenção à condicional que Deus colocou.
ame a Deus, guarde a sua palavra, pratica o que ele ensina e você será recompensado em nome do Senhor Jesus.